começar fazendo algumas perguntas, tá bom? Só para eu entender, depois eu explico a razão também. Quem aqui... Por que vocês vieram? Essa é a minha primeira pergunta. Por que vocês vieram hoje? Porque é uma das formações do colégio, então já é uma boa resposta. Oi? A mulher vendida, né? Isso aí foi sinceríssimo. Ela mandou isso por mim. Você precisa ouvir, né? Uma pergunta também de entendimento. Quem aqui nunca ouviu falar, ou se já ouviu falar, só ouviu falar de muito longe sobre esse tema? Ótimo. Quem aqui se considera um especialista em teologia do corpo? Conhece muito? Quem conhece razoavelmente o tema da teologia do corpo? Quem conhece pouco sobre a teologia do corpo? Tá bom. Temos que levantar a mão, eu vi. Tá bom, o que acontece? O pessoal do colégio, da formação, fica insistindo para eu dar esse tema todo ano, né? Aqui na escola, acho que é o terceiro ou quarto ano que eu estou falando sobre esse assunto. Então eu, entre aspas, já cansei de ficar falando uma vez por ano sobre esse assunto. Fala duas. O que acontece é o seguinte, esse encontro aqui é um pequeno lançamento, tá bom? Que eu vou forçar o pessoal a fazer. Vou forçar o pessoal no segundo semestre a lançar um ciclo de encontros. Porque eu acho que depois de 3 ou 4 anos falando, já tem bastante gente que entendeu a importância, a dimensão. Então a ideia é que no segundo semestre a gente tem um ciclo de alguns encontros, aí assim um pouquinho mais profundos, talvez com uma hora e meia cada um também, para a gente aprofundar cada uma das partes desse assunto, né? As partes desse assunto, tem aí 5, 6 grandes partes pelo menos, para a gente olhar com mais profundidade. Então essa é a minha proposta. E a ideia aqui é fazer uma pequena introdução novamente, jogar luz sobre a relevância desse tema novamente, para aqueles que ainda não estão convencidos do que vocês estão. E tentar deixar vocês perguntarem algumas coisas também, porque é um tema muito denso para pouco tempo, mas vale a pena entender também o que está no coração de vocês, tá bom? Isso daqui é a bibliografia básica do curso, tá bom? Então, o que temos aqui? Ao lado esquerdo, esse lado esquerdo aqui tem uns livros de um teólogo norte-americano chamado Christopher West, que é hoje, talvez, um teólogo, né? Hoje é um grande entusiasta desse tema, mas ele é talvez um dos grandes explicadores do tema, né? Ou seja, é um tema denso, são catequeses, um conjunto de muitas catequeses, e ele, de alguma maneira, consegue tornar acessível essa densidade das catequeses. Chama o Christopher, né? Então, o mais básico de todos, teologia do corpo para iniciantes. Bem básico, bem pequenininho, muito pequeno. O que é, qual é a mensagem central. O segundo livro é um livro também não muito longo, chamado No Coração do Evangelho, todos traduzidos. O Coração do Evangelho. É um livro que basicamente tem a mesma missão, a mesma tentativa do primeiro, só que já depois de um certo tempo, né? Ele lançou o primeiro, tiveram rebotes, críticas, então ele lançou o segundo, aprofundando algumas partes. Então, uma explicação de novo, só que um pouquinho mais respondendo algumas críticas que ele recebeu. O terceiro é Boas Novas sobre Sexo e Casamento. Muito legal. É um livro sobre teologia moral sexual. Fala de tudo. Então,
não encontrei ainda temas que esse livro não fale sobre teologia moral sexual. E também do Cristo, né? E finalmente, um outro livro, esse sim um pouco maior, chamado A Teologia do Corpo Explicada. Posso mostrar para o pessoal? Muitíssimo obrigado. Então, esse sim um pouco mais denso. Mas o que é isso? Isso é um comentário das catequeses, também é uma explicação. Né? Então, esse é, vamos dizer assim, um livro de estudo, de fato, poxa, eu quero estudar, eu não quero entrar de vez nas catequeses. Esse é um grande livro, está muito bem explicado, muito bem palatável, né? Muito didático. Finalmente, do outro lado, nós estamos falando de um conteúdo que está dentro de uma grande corrente filosófica chamada personalismo. Karl Wojtyła, João Paulo II, é entendido, é considerado um personalista. Então, para entender o que é essa corrente filosófica, introdução ao personalismo. Então, pequeno também, um pouquinho difícil, mas ainda assim acessível. Juan Manuel Burgos. Aliás, o Burgos esteve aqui, se não me engano, há um tempo atrás, né? Se não me engano, não esteve. Então, introdução ao personalismo. Seguido de Antropologia Personalista de Karl Wojtyła, Paulo César da Silva, um livro curtinho, denso também, explicando dentro dessa grande corrente do personalismo, qual é o personalismo de Karl Wojtyła. Ele especifica um pouquinho mais. E, finalmente, os dois últimos são livros do próprio São Paulo II. Um deles é Amor e Responsabilidade, livraço. Talvez aí a grande prefácio desse assunto. Ele escreve ainda enquanto bispo, Karl Wojtyła. E, finalmente, as catequeses. As catequeses tem facilmente na internet, em qualquer lugar. Foram publicadas como O Homem e Mulher o Criou, Catequese sobre o Amor Humano, a própria aquela Biblioteca Católica da Ontologia do Corpo mesmo. Tem uma série de publicações possíveis do conjunto de catequeses. As catequeses cada catequese tem mais ou menos 2 páginas cada uma. São curtinhas, né? Porque são catequeses de quarta-feira. Quando o Papa sai da Basílica de São Pedro e fala para o público. Eu sempre me imagino o Paulo II saindo às quartas-feiras, falando com o público. Certamente o público não estava entendendo nada do que ele estava dizendo naquele momento. Então, de fato, era a atração daquele homem. Ainda hoje, o pessoal está tentando entender tudo o que ele estava dizendo naqueles encontros. Né? Mas ele faz isso por alguns anos. Né? E são 130 e tantas catequeses sobre esse assunto. Então, fica aqui sugestões de leitura, sempre quem quiser aprofundar. Pergunta para quem considera que conhece razoavelmente, não para quem é especialista, tá bom? Quem é especialista não pode falar. O que é a teologia do corpo? Não vai dizer que são competências. O que é a teologia do corpo? Vamos lá, gente. O professor está frio, se vocês não interagirem. Qual é o assunto da teologia? Relação homem e mulher. Relação homem e mulher. Quem mais? Certo, fala sobre isso. Imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher, imagem e semelhança de Deus. Teologia que explica através da encarnação do Verbo. Perfeito. Uma teologia que explica através da encarnação do Verbo. Então, o valor do corpo. Perfeito. Então, é isso. A teologia do corpo é uma explicação teológica do cristianismo. É uma grande catequese. Por quê? Porque o cristianismo, eu vou usar cristianismo, mas já entendemos que dentro do cristianismo estamos falando do catolicismo, né? Então, é uma explicação do cristianismo a partir daquilo que ele é. Bento XVI, na sua encíclica Deus é Amor, diz:
no princípio do ser cristão não está uma grande ideia, mas um encontro com uma pessoa que muda a vida. Portanto, o cristianismo é uma relação, um encontro com uma pessoa que transforma a vida do ponto de vista vital, do ponto de vista vivencial. Esse encontro com uma pessoa é um encontro com uma pessoa concreta, Jesus Cristo. E essa pessoa concreta é, dentro da mesma fé cristã, a encarnação de Deus. Deus, infinito, todo-poderoso, insondável, todos os atributos que você queira filosoficamente falando sobre Deus, este Deus insondável se faz carne, se faz homem. E, portanto, ele ganha na história uma medida humana. Então, agora, Jesus Cristo, que é Deus e homem, um grande mistério, você pode ver como Deus se move, você pode ver como Deus fala, você pode ver Deus comendo, pode ver Deus dormindo. Esse é o grande mistério, sabe? Então, quer dizer, no fundo, Deus tem agora uma medida humana, sem deixar de ser Deus, e, portanto, uma elevação do própria dimensão do corpo, da própria dimensão da pessoa humana, da carne. Essa é a grande revelação. E é com este Deus que os cristãos se encontram. É o Deus que morre, é o Deus que ressuscita, é o Deus que caminha, enfim. Portanto, a dimensão encarnação é a dimensão central do próprio cristianismo. Não é mesmo? O cristianismo é Cristo, Deus encarnado. Então, para isso, João Paulo II nós precisamos olhar para essa encarnação e tentar entender com profundidade o que ela nos revela. Ele dizia isso pós-Vaticano II já. Vaticano II dizia uma frase também muito lapidar. Dizia assim: Cristo revela o homem ao próprio homem. Ou seja, se eu quero entender quem é o homem, com H maiúsculo, eu preciso olhar para aquele que é o homem. Eis o homem, dizia Pilatos, que eu mostrava Cristo, um pouco profético, sem saber o que dizia. Eu preciso olhar para isso para entender quem eu sou, para entender a minha própria humanidade. Então, é a partir do entendimento de Cristo homem, portanto encarnado, é que nós entenderemos muitas coisas. Então ele faz toda uma teologia a partir dessa dimensão da encarnação. Mais ainda, né? Ele utiliza, que é um grande parênteses, ele utiliza da imagem do amor humano, da relação humana, da dimensão esponsal. Já explico um pouco mais sobre a dimensão esponsal, mas da esponsalidade como a grande imagem da revelação de Deus. Então, há muitas imagens que a Sagrada Escritura se utiliza para explicar a revelação. Por exemplo, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. A imagem do bom pastor é uma imagem da revelação do próprio Deus. Bom, Deus é o bom pastor. É aquele que conduz, é aquele que cuida das ovelhas. Ou pai rico em misericórdia, né? Então, o filho lá, o filho pródigo, que se afasta, e aí volta, e o pai está de longe, já o abraça, já faz a festa, já acolhe. Pai rico em misericórdia. Então tem várias imagens. Esta imagem, a imagem da esponsalidade, do matrimônio, como imagem da revelação de Deus, é a imagem que São João Paulo se utiliza para explicar toda a história. Aqui é importante a gente saber duas coisas. Primeira, nem todo mundo concorda com isso. É importante que você saiba. Quando eu comecei a falar sobre esse tema, bem de longe me comparando com Christopher, mas quando Christopher começou a falar sobre o tema, apanhou. Quando eu comecei a falar sobre esse tema, apanhei. E todo mundo que fala sobre o tema, às vezes apanha. Por quê? Porque nem todo mundo concorda. Nem todo mundo acha que é preciso dar tanta luz a essa imagem explicativa.
Mas o que diz São João Paulo II, e eu concordo com ele, então coloco a minha opinião, é de que essa é a melhor imagem. Ele diz, olha, existem muitas imagens, todas são válidas, é preciso falar sobre todas, mas esta é a melhor. É um pouco isso que ele faz. Então, esse é o primeiro parênteses. Nem todo mundo concorda, essa é uma grande tradição da igreja. Ele inaugura uma novidade teológica que está amparada, obviamente, em toda a tradição. Já explico também uma outra coisa. Mas tem gente que, bom, acho que deveria ser por outro lado, ou pelo menos eu iria por outro lado. A segunda coisa é que é uma imagem, certo? O que é uma imagem? Uma imagem, ela ilumina, ela é um signo, ela ilumina uma realidade sobre Deus, mas não é o próprio Deus, certo? Seria ousado, seria herético, seria equivocado dizer que o que nós vamos falar em termos de imagem significa Deus. Não dá. Deus é sempre muito mais do que as imagens representam. Deus é sempre muito mais do que a nossa inteligência pode captar. Está sempre muito além disso. E, portanto, é importante ter essa dimensão. Ou seja, isso ilumina, isso joga luzes, isso facilita o meu entendimento, me aproxima de Deus. E, portanto, a teologia do corpo não é para ser lida, mas para ser rezada. Né? Ela tem uma dimensão vital. Mas Deus ainda é mais, né? Para essa expressão assim, né? Deus ainda é maior. Isso é uma tentativa, uma aproximação da nossa capacidade. Então, essa é a segunda ideia. Não podemos esquecer isso. Eu vou tentar repetir isso sempre em todos os encontros, para que a gente também não sobrevalorize, né? Embora podemos supervalorizar, não sobrevalorizamos a imagem. Voltando para a primeira ideia de que nem todo mundo concordava com isso, ainda hoje, embora muita gente, a teologia do corpo cresceu demais. Existe um diálogo muito bom de João Paulo II com Ratzinger, né? Tudo bem com vocês. Quando João Paulo II foi ao México, na década de 80, já como Papa, para um encontro com as famílias, um encontro com famílias do México. Então ele tem lá, num dos seus discursos do México, ele diz a seguinte frase: olha, se vocês quiserem entender a família humana, é preciso que vocês olhem para a Santíssima Trindade, porque a Santíssima Trindade revela, né, ilumina o que é a família humana, e a família humana joga luzes sobre o mistério da Trindade. Ele diz isso no discurso, faz o tempo dele, dá uma volta para Roma. Quando ele chega em Roma, o então cardeal Ratzinger chega para ele e diz: santidade, o senhor não pode dizer isso. Isso é um erro. A tradição, a patriste, né, os padres da igreja, existem vários padres da igreja que dizem que não se pode relacionar a família com a Trindade. Então isso é um erro. O senhor tem que se corrigir. João Paulo II vira para ele e falou assim: bom, então eu acho que você deveria estudar um pouquinho mais. Vocês sabem quem é Ratzinger, né? Porque eu estou convencido de que é assim. Ao mesmo tempo, João Paulo II, muito obediente, não fala mais sobre isso por quase 5 anos. E Ratzinger, muito obediente, vai estudar. Depois de 4, quase 5 anos, os dois escrevem um documento espetacular chamado Familiares Consorte. Recomendo. Afirmando exatamente isso. Ou seja, Ratzinger se convence de que aquilo que João Paulo tinha dito era justamente, estava fortemente embasado na revelação cristã, na tradição patrística, que havia elementos muito poderosos e de que ele tinha razão. E se convence, a referência do Ratzinger é sobre isso. A Deus é amor, ele fala sobre isso. E ele se convence. O Ratzinger nunca se esquece desse encontro, desse diálogo, e diz: olha, a verdade é que o teólogo ele sobe, a hora que ele chega no topo da montanha,
ele encontra o santo. O santo é muito mais revelador, às vezes muito mais sábio do que o próprio teólogo. Então, de novo, né? Nós estamos aqui diante de uma novidade. Em quem João Paulo II se baseou para construir tudo isso? Sem dúvida na tradição, na teologia, mas ele estava inaugurando algo. Até aqui tudo bem? Alguém está frustrado por encontro? Não era isso que eu esperava que ia acontecer aqui? Tá bom. O tema é teologia do corpo, então. Estou falando de teologia, certo? Muito bem, então. Vamos para 9h30, não é isso? 9h30, 9h15, 9h30? 10h30. 9h30. Mais 20 minutinhos. O que João Paulo II faz? Então ele começa o ciclo de catequeses. E o primeiro ciclo é no princípio. Então, no princípio, ele começa a dizer, né? Ele começa com uma passagem bíblica onde os fariseus lá diziam assim: bom, mas é possível, né, se divorciar da esposa e tal, porque Moisés nos diz que se ela o abandona, poderia dar uma carta de divórcio, né? E aí repudiar a esposa. E aí Cristo diz: olha, Moisés faz isso por causa da dureza do nosso coração, mas no princípio não era assim. Então ele pega essa frase do princípio. Então, como era no princípio? Ele vai para o princípio e vai para Gênesis. Então ele vai para Gênesis e começa a explicar o seguinte. Então, vamos lembrar das aulas de catequese agora, né? Da narrativa da criação do mundo, da narrativa da criação do homem. Há duas narrativas de tradições distintas, mas nenhuma delas Deus criou o homem e a mulher concomitantemente, né? Ele criou o homem e a mulher os criou, e nenhuma segunda, ele criou primeiro o homem e depois a mulher. Mas o mais importante aqui, nos 20 minutos, ele cria o homem, e aí o homem está, né, no jardim do Éden, no paraíso, e começa a ver toda a criação do mundo, né? Os animais, começa a ver a girafinha, o macaquinho, o leãozinho, né? Começa a ver os animais. E ele não encontra nesses animais alguém, uma parceira que lhe corresponda. É um momento de solidão, diz João Paulo II, uma solidão original. Antes, no início, o homem se sente só, no sentido de único. Eu não encontro, não tem ninguém igual a mim aqui. Não dá para eu ser amigo do macaquinho, não dá. Nem do leãozinho. É diferente. Então ele está sozinho. Solidão original. Aí Deus então faz o homem dormir, né? Ele tem um sono, tira uma parte do homem e dele faz a mulher. E aí quando o homem acorda, ele fala: nossa, essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Vou chamar a mulher porque foi tirada do homem. O que ele estava vendo quando ele faz isso? Ele estava vendo a mulher. Como? Como a mulher estava? Com roupa de frio? Estava nua, certo? Então ele vê uma mulher nua na frente dele e fala: nossa, essa sim. Ele se extasia. Que coisa bela. Os homens também são belos. Eu acho que as mulheres são mais belas. Bom. Essa experiência de êxtase, nossa, que coisa bela, é uma experiência de êxtase original. Ele fala assim: poxa, aqui há uma unidade original, uma solidão original, não havia ninguém como ele. E agora ele descobre alguém que é como ele, que cria uma unidade com ele. Essa unidade, inclusive, quer dizer, é uma outra maneira de ser pessoa. É uma maneira, né, existem duas maneiras de ser pessoa, masculina e feminina, né? A masculinidade e a feminilidade. Então é uma outra maneira de ser a mesma pessoa, só que de maneira complementar. Inclusive, anatomicamente unitiva, mesmo? Anatomicamente se encaixa aí. Portanto, há uma unidade que pode ser gerada ali. Uma unidade anatômica
espiritual, física, que promove inclusive um gozo, uma alegria da própria união e da própria complementaridade. Com essa experiência, veja, eu não vou contar a história que eu já contei algumas vezes nesse encontro, mas é assim, ali ele contemplava a mais bela de todas as criações. Deus criou muitas coisas, é possível ver Deus na criação. O sol, o pôr do sol. O pôr do sol é maravilhoso. Uma cachoeira, maravilhoso. Mas não há nada mais bonito do que o corpo humano. Não há nada mais bonito. O sol, o ser humano, foi digno de ser chamado de imagem e semelhança de Deus. Toda a outra criação, a criação aponta para Deus. Ela revela Deus na sua ordem, da sua magnitude. Mas só o homem e a mulher são dignos de chamar de imagem e semelhança de Deus. Então é a maior de todas as criações, é a mais bela de todas as criações. E, portanto, a mais reveladora do próprio Deus. Insisto, não esqueçam do item 2. Reveladora sempre quanto signo. Porque Deus terá sempre mais conflitos. Mas, então, essa é a experiência original. Ali o homem não via a mulher, a nudez, apenas como sexualidade, mas via toda a pessoa humana, via toda a dimensão. Via, inclusive, aquela potência unitiva, que esse amor unitivo, e aí é o primeiro casamento, nesse mesmo trecho do Gênesis está, o homem deixará, o homem e a mulher deixarão seus pais, suas mães, se unirão e serão uma só carne. Então, ele já vê toda essa potência unitiva, que inclusive é co-criadora, porque nessa união, que promove um gozo da união, ainda assim tem força criadora, e gera um filho. Veja, aqui já é uma iluminação da Trindade, porque uma possibilidade de se aproximar da Trindade é o amor do pai para com o filho, do filho para com o pai, gera deles, emana o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio amor entre o pai e o filho. Não, uma aproximação, mas aqui também, Deus se revela como família, pai, filho e Espírito Santo. Aqui a gente tem uma revelação. O que a inversão que João Paulo II faz é que família é o próprio Deus. Deus é família. E a família humana é uma imagem dessa divindade. Assim, aqui eu consigo experienciar que o amor de dois consegue frutificar. E, como eu já dizia, a nudez original. Então, a nudez ali era representativa de toda a pessoa. Então, a solidão original não havia ninguém como eles. O homem não era um animal entre outros. O homem era... Não. João Paulo II diz, inclusive, que o homem nem sequer deveria ser chamado de animal racional. Porque isso mais dificulta do que ajuda o homem. Quer dizer, o homem é muito distante de qualquer animal. Mesmo a dimensão física, que coloca o homem dentro da criação física, ainda assim tem um sentido muito mais profundo. Solidão original. Depois a unidade original, homem e mulher, masculino e feminino, e depois nudez original, ou seja, a nudez representativa. E reveladora da pessoa inteira. Ou seja, o homem não tem corpo, ele é corpo. Eu sou o corpo. Mas o que acontece? Essa história não para aí. Acontece. Então lá, segue o capítulo de Gênesis. Há um pecado original, primeiro, uma desobediência. Então, eu não vou explicar, mas também é muito legal toda essa tradição e essa interpretação sobre o processo de queda, da tentação. Mas lá aparece a serpente, engana a mulher come o fruto. Aí entrega o fruto para o homem também come. E aí a frase que vem é: os olhos de ambos se abriram, viram que estavam nus e foram cobertos de folhas. O que diz São João Paulo II? Naquele momento há uma mudança no olhar. O pecado causa uma ruptura na capacidade de ver. E aquilo que o homem via antes, nossa, que belo, e via toda a pessoa e toda a potencialidade, agora, na verdade, foi rompido. E ele percebe que ao olhar para aquele corpo, ele pode desejar possuí-lo de uma maneira distinta. Ele
pode defraudá-lo, pode querer, no limite, escravizá-lo, e pensa em todas as possibilidades, né, em certo sentido, de corrupção dessa união. Então ele já percebe que, putz, eu posso usar. Então ali surge uma vergonha, que é uma reação diante da usurpação do próprio sagrado. Ou seja, aquilo é sagrado, eu percebo que agora eu posso usurpá-lo, então eu preciso proteger o sagrado. E vem o pudor. O pudor é a proteção do sagrado. Quando você vai para o texto original hebraico, né, do Antigo Testamento, o hebraico não tem muitas palavras, né? É muito difícil às vezes as traduções, porque o hebraico não tem um conjunto de palavras tão grande, né, como as línguas atuais. A palavra que o original hebraico usa é a palavra pele. Então eles estavam em pele, né? Não existe a palavra no texto. E a mesma palavra, e às vezes a mesma palavra no hebraico significa várias coisas, que também a gente precisa ainda mais a tradução, você precisa entender o contexto. Mas a palavra pele é a mesma palavra para a palavra luz, que é muito significativo. Porque a pele, o corpo, é revelador da luz, é iluminado. E quando eles pecam, aquela pele perde a luz e se apaga e deixa de ser capaz de iluminar. E o que acontece? Deus é muito interessante, porque quem faz as túnicas lá é o próprio Deus, inclusive. E eles se cobrem com uma segunda pele, com uma nova pele. As roupas, né? Essa nova pele resgata, né? Uma tentativa de resgatar a luz, para que de fato o corpo respondesse à luz novamente. E agora talvez precise de uma proteção a mais, para que o olhar não se desvirtue. Veja, a castidade é a luz de Deus, né, na sexualidade humana. Ela é a revelação do próprio Deus na sexualidade humana. Essa é a dimensão. Parênteses. O João Paulo II também usava uma outra expressão chamada nova evangelização. Lembra dessa? Ele disse em muitos momentos do pontificado dele que era preciso fazer uma nova evangelização. Evangelizar é levar o evangelho, né? Anunciar o evangelho, anunciar o que Deus dá, a revelação de Deus. Se a gente vai para a antiga evangelização, né? Em geral, os historiadores usam a evangelização com E maiúsculo, assim, na época do século XVI, XVII, um pouco assim, momentos históricos. Então chegam aqui, por exemplo, os religiosos jesuítas, né? Chegam nas terras onde hoje é o Brasil. E o que os jesuítas começam uma evangelização dos povos? Como é que eles fazem isso? Vocês lembram das aulas de história? Como é que o jesuíta começa evangelizando o índio? Vestindo ele. Aparece isso em poemas, né? Sim, de alguma maneira ele vestiu o índio. Mas como é que ele falava com o índio? Ele sabia a língua do índio? Como é que ele explicava, então? O que ele tinha que fazer? Sinais e tal. Ler e escrever, mas como é que eles se entendiam? Veja, o primeiro movimento da evangelização jesuíta foi aprender a língua dos índios. Mas nada mais lógico assim. Como é que é essa história de Tupi? Todos os dicionários de Tupi, tudo que a gente sabe sobre a linguagem, a cosmovisão, a cultura indígena, é porque os jesuítas entenderam. É porque os dicionários de Tupi são jesuítas. A cosmovisão, essa coisa de os índios acreditavam nesses deuses. Bom, era o jesuíta que sabia isso. Ele aprendeu esse assunto. Ele entendeu a linguagem do próprio índio. E a partir dessa língua, ele explicou o cristianismo. Ou seja, ele diz, olha, esse Deus aqui, você acredita, Tupã, etc. Então, isso aqui, na verdade, é Cristo. Essa palavra que você usa, na verdade, é a Virgem Maria. Ou seja, ele usa da própria língua indígena, da própria cosmovisão
daqueles povos para explicar a revelação cristã. Não havia outro jeito. Ou pelo menos não havia outro jeito mais inteligente. Né? Você pega o que aquela pessoa já entende e diz para ela isso. Até porque, ainda que existam erros, existem muitas verdades. Né? Ninguém é em erro absoluto. Há muita verdade mesmo em outras culturas. Em outras. Então ele pega aquilo que havia de verdade e redireciona. Mostra que aquilo aponta, que é o que todos os apóstolos fazem no greco-romano. Né? Lembra de São Paulo, quando chega na Europa, agora as leituras, inclusive, recentemente, ele chega lá, tem um monte de estátua de deuses, né? Os deuses gregos. Aí ele vai vendo as estátuas, eu vejo que vocês são muito religiosos, mas tem uma estátua lá que era ao Deus desconhecido. E aí São Paulo tem essa casa, então, este Deus que vocês não conhecem é esse que eu vos anuncio. E começa a explicar a revelação de Cristo a partir do Deus desconhecido dos gregos. Veja, é isso que o cristianismo sempre faz. Ele pega a cultura e explica a partir dela. Não é uma bobagem achar que ele vai lá para acabar com as outras pessoas. Mas isso é o que dizem os historiadores malvados. Mas, claro, depois há erros e tudo mais. Mas assim, ele quer se valer daquilo para mostrar o que aquilo indica. Agora, por que João Paulo, por que eu estou dizendo isso? O que João Paulo quer dizer com a nova evangelização? João Paulo quer dizer justamente isso. Olha, nós estamos diante de um mundo que fala uma nova linguagem, que criou novos paradigmas, que rompeu com paradigmas antigos. Ele começava a falar isso, ele começou as catequeses um pouquinho depois da vitória jurídica de Hugh Hefner nos Estados Unidos. Hugh Hefner é o criador da Playboy. Claro, quando ele cria a Playboy, ele recebe muitas críticas e tem muita resistência pública, porque é a primeira vez que a nudez vai para público de maneira orgânica, assim, né? Vista e da venda, né? Então ele é processado. E aí começa uma enorme batalha jurídica. Eu tenho até um documentário que fala sobre isso, mas eu não recomendo porque acaba que no final coloca um monte de malha, não vale a pena. Mas a história é interessante da batalha jurídica e ele ganha a batalha jurídica. E a Playboy é autorizada nos Estados Unidos e depois é autorizada no mundo inteiro. Então João Paulo falou, cara, aqui é uma quebra de paradigma. A gente aqui, então o mundo está falando uma linguagem que antes não estava falando dessa forma. Então é preciso entender essa linguagem. E vejam vocês, todos os trend topics, sempre falo mais uma pergunta, todos os trend topics atuais, será essa coisa do petróleo agora, né? Tem esses trend topics que aparecem no meio. Tirando essas da política e economia, todos os grandes trend topics têm a ver com sexualidade, né? Eutanásia, revolução sexual, feminismo, lismo, tudo passa, é um ataque ao corpo. Por quê? Parênteses. Se é verdade, já disse isso e reforço em outros encontros, de que o homem é a imagem e semelhança de Deus, e o corpo é revelador, é o mais revelador, atacar o corpo é a maneira mais eficaz de atacar o corpo de Deus. É a maneira mais eficaz de atacar a religião. Porque se nós corrompermos essa dimensão, provavelmente nos afastaremos de entender a imagem do próprio Deus. Então, a nova evangelização de João Paulo II é uma olha, essa é a linguagem. As pessoas estão falando sobre isso. Essa linguagem, ela é legítima. Porque a sexualidade humana é o que há de mais sagrado. Portanto, há muito de verdade ali, mas essa verdade foi corrompida. Então eu preciso pegar o que há de muito verdadeiro nisso e redirecionar, como sempre fizeram os evangelizadores, para uma nova evangelização. E dizer, olha, isso que vocês estão buscando é isso que o cristianismo lhes oferece. A imagem que o Christopher usa, a famosa imagem do banquete, né, que é a imagem de João Paulo, mas faz a boa analogia do... Eu sempre cito, mas aí vocês vão entendendo agora em contexto, né? Neste mundo, nessa linguagem de mundo,
a gente pode ter duas grandes, às vezes se há duas grandes propostas. Uma primeira proposta, supostamente cristã, puritana, no sentido de não coma. Comer aqui como ato sexual, não coma. Porque comer é pecado, comer é feio, a sexualidade é feio. Não é cristão. O oposto disso é como vontade, como a todo momento, a qualquer um, etc. Claro, entre o radicalismo de todo momento e o não coma, há também escala, como a gente disse aqui, né? Mas a gente vê, muitas vezes, um fast food que não sacia, e embrulha, causa náusea. A experiência é universal, causa náusea. Então, claro, entre morrer de fome e morrer envenenado, se essas são as opções, em geral as pessoas preferem morrer envenenadas. Eu também, morrer de fome dói muito, e há um fogo interior. Eu quero morrer. Se só tem duas opções, é o que acontece hoje. A busca hoje. Agora, é preciso dizer, olha, existe uma terceira via. Existe uma via que mata a minha fome, sem me matar envenenado. É a via do banquete. Do banquete nupcial do Cordeiro, das núpcias do Cordeiro. Quando o sacerdote levanta a Eucaristia, tudo aponta para a Eucaristia, tudo aponta para Cristo. Quando o sacerdote levanta a Eucaristia na missa, ele diz: bem-aventurados os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. É um banquete do banquete de núpcias. E isso mata a fome, isso redireciona o sentido mais profundo. O que Deus faz isto é o meu corpo que é dado por vós. O que fazemos na Santa Missa é comermos a Deus, comungarmos a Deus, unirmos a Deus fisicamente como o meu máximo. E isso redireciona todo olhar, isso purifica de novo o olhar. E essa é a redenção. Então, havia uma queda, uma corrupção do Eros. O Eros é a palavra grega, né? Para esse amor erótico, né? O Eros, a gente corrompeu o Eros, né? A palavra erótica também. O Eros é o amor que aponta, né? Tá? Naquela encíclica que eu citava, de 16, Deus é amor. Então, ele aponta, o Eros aponta, né? A força da sexualidade humana que aponta para o fogo do amor de Deus. Então, esse Eros foi corrompido. A corrupção do Eros, em grego, também é porneia. Né? Porneia significa prostituta. E que depois deriva a pornografia, etc. Toda a corrupção do Eros da pornografia, de todos os tipos, precisa ser resgatada, redirecionada. Mas, de novo, é um redirecionamento do próprio olhar. É uma purificação do próprio olhar. De maneira que o homem possa olhar para a mulher olhar para o homem novamente naquilo que há de mais sagrado. E, finalmente, né, qual é o primeiro milagre de Cristo mesmo? As bodas de Caná, né? Não é as bodas. Ele está numa festa de bodas, no mundo judaico, lembrando, há dois momentos. O momento do casamento, eles já eram prometidos de casamento, já estavam casados, mas não moravam juntos. Passava-se um tempo, havia a festa de bodas, onde eles passariam a morar juntos. Passariam, portanto, a ter relações sexuais. Então essa era uma grande festa, a festa do Eros. Vamos morar juntos, já casados agora. Cristo está nesta festa. E nesta festa falta vinho. E simbolicamente, do grego romano, intuía ou apontava para o amor divino. Um signo. Poderíamos dizer, aponta para o ágape, para o amor do próprio Deus, das bênçãos de Deus. Na festa do Eros, falta o ágape. E o que Cristo faz? Transforma a água em vinho. E, portanto, devolve ao Eros o vinho do amor de Deus. Para que, de novo, o homem e a mulher possam estar nus sem sentir vergonha. Esse é uma coisa. E essa união de dois, esse amor e essa entrega de dois, reconduza ao próprio Deus. Ilumine de novo o amor. Seja Ele mesmo
derramado nessa relação com Deus. Então, é esta a redenção que Cristo nos faz. A redenção de Deus não é apenas perdoando os pecados, que já seria muito, né? Como se Deus dissesse assim, vocês cometeram pecados e eu os perdoo se vocês se arrependem. Isso é muito. Mas é mais do que isso. Deus perdoa os pecados que redime o próprio homem. Ele redime a carne, ele redime aquela corrupção e dá a graça suficiente. E cria uma nova criação. Agora, um novo homem que é capaz novamente de olhar com os olhos de Deus e se aproxima de Deus. Se deixa Deus agir em si, pela graça em si mesmo. Né? De tal maneira que o fim dessa história é a ressurreição da carne. Não é mesmo? Quer dizer, a ressurreição, o fim de toda a história cristã não é que estaremos no céu como espírito, estaremos no céu como corpo, como Cristo ressuscita. Então, a ressurreição da carne é o fim. Aqui tem muita coisa, mas eu vou comprometido abrir para perguntas. Mas entende? O que João Paulo faz? Mostrou a queda, mostra a redenção, e daí continua explicando tudo. E aí explica os sacramentos, explica as vocações, o matrimônio celibato, as duas grandes vocações. Aí, tem pessoas que não estão nesses, mas a ponto explica toda a teologia moral sexual. A teologia moral sexual aparece no final dos livros das catequeses. Então agora vamos falar sobre toda a teologia moral sexual. Mas aí ficou fácil, né? De fato, mas você acompanha todo o percurso, você tem que falar, agora está fácil. E ele explica o Magnificat, né, que é uma encíclica muito boa de São Paulo VI, sobre toda aquela revolução que estava acontecendo. Vale a pena ver. Perguntas. Tem muito mais coisa. Mas aqui, primeiro, antes de vocês perguntarem. Já vocês estão convencidos de que é legal e importante esse tema? Não, é porque, de novo, isso aqui é um lançamento. A ideia é, para cada ciclo desse tem muita coisa legal. Tem muita coisa iluminadora. Eu digo, é para ser rezado, não para ser lido. Não alimenta só a nossa inteligência, vai alimentando a nossa inteligência, vai dando luzes racionais, mas vai alimentando nosso coração, vai alimentando a nossa oração. Putz, aqui, qual é a batalha? A batalha é o nosso tempo de olhar com os olhos de Deus. Como é que eu olho com os olhos de Deus? Para as realidades da vida. E de novo, né? Não é uma explicação da sexualidade apenas, é para toda a vida. É uma explicação do cristianismo. Portanto, essa situação que aconteceu na minha vida, que me parece uma desgraça, mas, poxa, não deve ser uma desgraça, né? Essa dificuldade que está acontecendo, é uma dificuldade, mas, poxa, como é que Deus está olhando para tudo isso? A realidade é sobrenatural, não é só aquilo que se vê com os olhos. Eu preciso ver para além daquilo que se capta, senão seria fenomenologia, percebe? A fenomenologia é a corrente filosófica que diz, que é muito boa, inclusive em muitas partes, mas ela diz assim, olha, o que a gente tem é o fenômeno, é aquilo que eu vejo extrinsecamente. Mas a realidade não é só extrinsecamente, a realidade é metafísica, está para além da própria física. Eu preciso ver essa realidade para além da própria física, portanto, uma realidade sobrenatural. Então, a teologia do corpo me ajuda a reolhar com os olhos de Deus para todas as realidades, inclusive para a sexualidade. Perguntas? Temos meia hora. Se quiserem botar a bola no chão, fazer perguntas com técnica. Eu sim, mas talvez os outros não. Eu fico curiosa para saber como que é a possibilidade Muito bom. Se você tiver falando por aí, pode repetir a pergunta. Ela ficou curiosa como entra a questão do celibato nessa teologia. Então vejam, o celibato entra assim. Quando ele fala, há dois ciclos de catequese, uma sobre o matrimônio e outra sobre o celibato. Ele usa a expressão virgindade cristã, né? Mas ele explica, inclusive, esse termo, que é muito bom. Todo coração deveria ser um coração virgem.
mesmo no coração matrimonial. A virgindade é a pureza de coração, não a virgindade física que a gente fala do ato sexual. Então, assim como o matrimônio é revelador de Deus no seu mistério da Trindade, 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o homem e a mulher, o amor frutifica 3, né? Criador, co-criador, pro-criador, criam junto com Deus. O homem tem poder de criação junto com Deus. Só Deus pode criar, mas o homem se une à criação de Deus. Então isso é revelador. O celibato, por sua vez, é revelador de Deus na sua unidade de natureza. É 3 pessoas, mas um único Deus. O que isso significa? Significa que quando ele vai explicar esse assunto, ele recorre àquela, também a uma passagem evangélica, que diz assim, né? Tinha um homem que tinha uma esposa, a esposa, o homem morre, e aí a lei diz, né? Se o homem morre, não deixa descendentes, então que ela case com o irmão. Então haviam 7 irmãos, então o segundo casou, morreu sem deixar descendência, o terceiro casou, morreu sem deixar descendência, e assim até o 7º, que morreu sem deixar descendência, e por fim morreu também a mulher. No céu, fazia uma pergunta para Cristo, de quem ela será esposa? Porque os 7 tiveram. E aí Cristo diz, olha, é que vocês não entenderam as escrituras. No céu não se darão em casamento. Ele usa até a expressão, serão como anjos do céu, mas que é uma expressão difícil de entender, não é que nós seremos o Espírito. Então não se darão em casamento. No céu a união será com o próprio Deus. O mais próximo do céu que a gente tem aqui, que é a vida, é o céu mesmo, né? Daquilo que é possível experimentar, é o castigo, a união. O céu é isso, é a união. Então o celibato, ele diz, ele tem um sentido escatológico. Ele antecipa a realidade futura. E os dois, portanto, se retroiluminam. Ou seja, o matrimônio revela ao mundo e grita ao mundo, olha, Deus é família. Deus veio estabelecer um casamento entre ele e a sua igreja, o seu povo. Todas as expressões do Antigo Testamento são expressões de aliança. Né? A aliança do povo. Quando o povo se afasta de Deus, o povo se prostitui. Né? Esse povo de coração duro, que se prostituiu, etc, 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 que foi infiel, que adulterou, o povo adulta. Toda essa expressão de rompimento da aliança do povo. O maior parênteses, um dos maiores livros do Antigo Testamento, um dos livros mais comentados do Antigo Testamento, ele tem mais comentários aos versículos desse livro do que na patrística, que são os padres da igreja. Tem mais comentários a este livro do que aos evangelhos mesmos. Se vocês começarem a reparar nisso, vão perceber que é assim mesmo. É o livro do Cântico dos Cânticos. Já leram esse livro? Vale a pena. Esse livro comenta assim, beije-me com os beijos dos teus lábios. É um grande poema erótico. É meio chocante até. Putz, o que está acontecendo aqui? Mas tem muita coisa maravilhosa ali. É o maior de todos os cânticos. Cântico dos Cânticos. E portanto, ali é uma música que está tentando ser ensinada de como é. Né? Ali se a igreja reconhece referências a tudo, a Cristo, a Nossa Senhora, a Deus como seu povo, etc. Então, toda essa direção, então, o matrimônio volta, está revelando a Deus no mistério, revelando ao mundo, iluminando o mundo, sobre de que Deus é família, Deus veio estabelecer uma união com o seu povo. E o celibato, por sua vez, está revelando ao mundo que, olha, mas essa união termina em Cristo, termina no céu em Deus. No fim, será todos nós juntos em Deus. Portanto, Deus bastará. A união com Deus bastará. Essa relação do celibato. Então, os dois se retroiluminam. Não precisa do outro para entender as dimensões deste mundo, né? Desse tempo, dessa história. Entende? Tem muita coisa aí. Esse ciclo é muito legal também. Mais perguntas? A gente poderia dizer que
teologia do corpo pode ser um antídoto para essa cultura woke que prega, né, a degenerização da pessoa? Sim, a resposta é muito fácil, sim. Eu acho que é um grande antídoto. Ou seja, essas pessoas, seja na cultura woke, seja nos shows eróticos, pornográficos, não eróticos, porque o erótico é uma palavra positiva, certo? Para a gente aqui é uma palavra positiva. Esses shows pornográficos. Existe uma ânsia no coração humano. Essa ânsia é real, a pessoa está procurando no lugar errado. No fim do dia, é a constatação de aquilo que as pessoas estão buscando é legítimo e é o que o cristianismo entrega, mas não é aí, não é deste jeito, é de outro, que é mais belo, é mais prazeroso, é mais realizador do que aquilo que eles estão buscando. Então, sem dúvida, é tudo antigo. Em geral, de coração para coração, né, você certamente conhece, eu conheço muita gente, mas de coração para coração, todas essas pessoas estão buscando, né, estão querendo. Né? Mas do ponto de vista da revolução epistemológica, né, da revolução do feminismo enquanto bandeira política, eles não são bobos de tudo, né? Porque eles deturpam os próprios signos, né? O arco-íris, o unicórnio. O arco-íris era sinal de aliança no Antigo Testamento. O unicórnio era sinal de castidade no século XVII. Todos os signos cristãos que o cristianismo se utilizava para explicar outras coisas foram um pouco para tentar explicar outra coisa. Mas, agora, claro, veja, é um antídoto para isso, é um antídoto para os nossos corações, não é mesmo? E de novo, Cristo diz assim, em outra passagem, ele diz assim, olha, se não entendeis as realidades humanas, não entendereis as divinas. Ele diz isso. É aquele encontro noturno com um fariseu, com um homem mestre da lei. Se não entendeis as realidades humanas, não entendereis as divinas. Na realidade humana, a realidade não está gritando a realidade divina. A gente precisa voltar a aprender a olhar. Dou 2 exemplos, 3 exemplos curtíssimos. Primeiro, embora muitos ainda não queiram encampar esse assunto, é assim, você vai para o Vaticano, o que está no centro? Qual é o altar-mor do Vaticano? O altar-mor do Vaticano está envolto de uma coisa chamada baldaquino, uma estrutura de 30 metros, linda, de bronze. Não sei se quem já esteve no cinema de imagens. O que é um baldaquino? O baldaquino é uma cama imperial. Inclusive é aquela cama que tem aqueles pilares que você colocava as redinhas, né? Para não ter mosquitos. Então, em volta do altar principal é uma cama, porque ali vai se realizar o sacrifício, mas que é um sacrifício nupcial. Baldaquino de São Pedro. A outra, um outro exemplo, seminário. O sacerdote vai para o seminário, semente, no fundo, toda a realidade especial. A igreja vai se valendo de olha, que é uma grande semente, porque o amor, mesmo o amor real, o amor divino, é sempre frutifica, é sempre frutuoso. Pode frutificar de uma maneira, inclusive, co-criadora de filhos, mas uma alma que se converte é uma criação. Né? Todo apostolado, o amor que se debruça e faz com que alguém se volte para Deus novamente, isso é fruto. Né? E o terceiro, né? Há muitos exemplos, né? Senão eu não vou dar spoiler de todo, me dá tempo. Mas, de novo, para vocês ficarem empolgados para voltar. Mas assim, terceiro, falava isso esses dias para um grupo de universitários, homens só. Gente, olha, quando uma mulher amamenta uma criança, você sabe o que está acontecendo ali? Quer dizer, a criança está amamentando o seio da mulher. E como é que aparece o leite ali no seio, né? Você vai estudar um pouquinho, eu sou especialista, mas o que se transforma no leite é o sangue, né? O sangue, um processo incrível, né? Vai se transformando em leite. E esse leite amamenta a criança. Veja,
A mãe dá o seu sangue de alimento para a criança. O que é isso? É Cristo. Cristo dá o seu sangue de alimento a cada um de nós. No corpo já está. O corpo não é biológico, diz o apóstolo. O corpo é teológico. Ele nos revela, ele nos aponta para uma realidade maior. Cristo dá o seu próprio sangue para nós. É o meu argumento. Não bebermos o meu sangue. Mas as mães já davam o seu sangue sempre. E a gente vê muitas imagens, agora antigas, as novas não tanto, mas as antigas de Nossa Senhora amamentando a criança. Poxa, por que alguém pintaria Nossa Senhora amamentando a criança na mão? Porque é o símbolo de Cristo. Nossa Senhora é o maior símbolo de Cristo, é a maior imagem possível. Inclusive já está de um corpo e alma Nossa Senhora. Enfim. Mas sim, é um antídoto. Tem várias amigas, eu tenho 3 filhos na adolescência, né? Minha caçula tem 14. E eu tenho muitas amigas cujas filhas estão se dizendo enfim, lésbicas, essa cultura mesmo, né? E certo dia uma amiga me pediu, me explica por que isso é errado, né? Por que não está certo? Né? Eu estou até lendo aquele livro A Cultura Woke para tentar entender tudo isso, né? Para dar uma explicação para essa mãe que me perguntou. Ela é católica, mas ela está se afastando. Porque não conta uma explicação. Porque ela realmente ela acha que está perdida, né? Essa família está perdida e muitas pessoas, muitos adolescentes estão perdidos. Né? Então, por isso que eu te perguntei o antídoto, porque justamente eu estava buscando essa resposta para essa mãe que eu não consegui dar na hora. Eu comecei a dar, mas me enrolei, assim, e é por isso que eu te perguntei, né? Então, de repente, realmente é a partir da teologia do corpo que eu vou conseguir explicar para essa mãe, olha, é por isso, né, que não está certo, ou que não é que eu não entendi desse, né, não está certo. Não é o natural, não é da natureza humana, né? No fundo, não é o que ela está buscando. Ela está buscando legitimamente, mas uma pessoa que busca carinho, está correta, eu quero me sentir querido, eu quero ter carinho. Uma pessoa que busca, vou voltar para os extremos sempre iluminam. Uma pessoa que busca pornografia, o que ela está buscando além do prazer, né, físico? Ela está buscando beleza. De novo, é o mais belo o corpo da mulher. A questão é que é uma busca errada. Errada no sentido de erro de alvo. São Tomás diz que o pecado é um erro de alvo. Né? Claro, de alvo gravíssimo. Contra Deus. Mas, do ponto de vista da busca, é só um erro de alvo. A busca está certa, eu só preciso reorientá-la. Então, a teologia do corpo faz isso por elevação. E por isso que a teologia moral sexual está no fim. Porque eu não consigo explicar a parte, está errado porque Deus disse, ou porque não. Espera aí, qual é no princípio? O que é que Deus está nos revelando? E aí, eu já fiz a experiência de contar para alguns amigos não cristãos, todos eles vivendo junto com sua namorada, etc. Fiz muitas, e eles falaram todos, é muito engraçado. Nossa, agora sim eu entendi. Então eles entenderam. Putz, agora eu entendi o que você está querendo dizer. Eu entendi qual é, porque a igreja fez isso. Não é que eles mudaram de vida, alguns mudaram, mas eles entenderam. Então é uma coisa de entendimento primeiro, depois a mudança vital é graça, né? Mas de qualquer maneira, eu acho que joga muitas luzes. Muitas luzes. Por isso, aqui, teologia do corpo para talvez seja rapidamente te dê argumentações muito interessantes do coração do Evangelho também. Eu queria compartilhar um livro que eu li. Rapidinho, que tempo. Eu queria compartilhar com vocês um livro que eu li, que o psiquiatra do meu filho indicou. E ele é, só para não errar o nome, Como Educar os Meninos na Castidade. É de Leila Miller. Ele traz uma mãe que criou 8 filhos, 5 são meninos. E ela conta e explica, através de forma muito mais rasa, mas muito mais didática,
como ela fala sobre casamento gay, por que não é natural, de uma forma muito simples, muito mais rasa do que a teologia do corpo. Mas dá para a gente levar essas conversas, tanto para meninas quanto para meninos que questionam sobre esses assuntos de forma muito natural, assim. Claro. E posso comentar um pouquinho isso, qual é a grande novidade que João Paulo II introduz na antropologia filosófica? É a novidade da experiência. A teologia não ousava dizer que a experiência humana era reveladora da teologia. João Paulo II argumentou, ele dá experiência. João Paulo II tem uma frase, que a última curso que me falaram, ficaram lá 3 semanas. A frase é assim: o subjetivo é o objetivo. Alguém já fez cara dele. O subjetivo é o objetivo. Por que ele diz isso? Porque o que é o subjetivo? O subjetivo é a experiência relacional do sujeito. Eu, sujeito, me relaciono com outro sujeito. Essa relação subjetiva de sujeitos ela é uma experiência relacional. Ela me traz elementos afetivos, intelectuais, etc. Mas, sobretudo, afetivos, uma relação. Eu digo qualquer relação, amizade, tudo. Esta relação subjetiva, essa experiência subjetiva, de novo, subjetiva aqui na relação de 2 sujeitos, ela é moralmente objetiva. Então, eu explico de uma maneira fácil. Se alguém vai e mata a sua mãe, se você chora e fica triste, você tem uma experiência subjetiva. Alguém poderia ficar feliz e falar: nossa, que bom que mataram a minha mãe. Cansado dela. Posso ter uma experiência subjetiva, pode acontecer. Posso ter uma experiência subjetiva de felicidade por ter matado a minha mãe. Esta experiência é objetivamente mal. Não é porque eu sinto que é bom, não é porque eu me sinto bem que é bom. E aí ele mata o relativismo. Entende? Ele fala, a experiência subjetiva é objetivamente moral. Ou eu preciso entender qual é a experiência subjetiva boa e qual é a experiência subjetiva má. Ainda que eu me sinta bem. Porque uma pessoa que esteve, um casal, pode estar dizendo: eu estou bem. Ele pode estar subjetivamente bem. Ele está se sentindo bem. Você vai dizer para ele: não, você está errado, não é assim, não. Ele está bem. Então, essa subjetividade, e você dificilmente educa a subjetividade na racionalidade apenas, dizendo para ele que ele está errado. Não. Acho que a maior, a mais poderosa evangelização é a evangelização do carinho, da amizade, do acolhimento, da misericórdia, porque ele vai experimentando o amor que talvez ele nunca teve. Ele se contenta com pouco. Exato. Ele se contenta com pouco. Ele não tem a experiência da misericórdia, ele não tem a experiência do acolhimento, não tem a experiência gratuita. Se você diz para ele: olha, Deus te ama, mesmo assim. É verdade, né? Deus o ama mesmo assim. Essa experiência ele não tem. E ele não vai ter teoricamente, porque se você diz isso, ok, o amor de Deus se derrama na relação. Vocês conhecem a história daquele teólogo que era protestante, se converteu ao catolicismo, o Scott Hahn? O Scott teve uma época, ele se converte, né? A esposa ainda é protestante, né? E ele fica explicando para a esposa, Aí ele chega para o padre e fala: olha, minha esposa. Aí o padre fala assim: Scott, menos teologia e mais romance. Então ele para de explicar para a esposa e começa a ser um bom marido, e ela se converte. Ponto. A experiência do. Porque, veja, se é verdade que o homem, a pessoa humana, tem 3 dimensões: inteligência, vontade e afetividade, a gente explica assim, né? A virtude, já falamos tantas vezes, né? A virtude é ver o que é bom, querer o que é bom, sentir-se bem com o bem. A virtude, no fim, é a connaturalidade afetiva, quando eu me sinto bem ao fazer o bem. Mas as 3 dimensões, inteligência, vontade e afetividade, são educadas de maneira distintas. A inteligência eu educo estudando, aprendendo, pensando. Então, a vontade eu educo, né, nos atos, me mortificando, me sacrificando. Putz, eu não quero, mas vou fazer. Não quero fazer regime, mas vou fazer, então eu vou ver. Como é que eu educo a afetividade? Eu não tenho uma resposta definitiva. Eu educo que seja pelo carinho. Você quer uma pessoa. Quando ela experiencia a gratuidade do amor. Aí eu fico: putz, que experiência de amor é essa que eu nunca tive? Antes eu tive
Em Amor e Responsabilidade, João Paulo II começa, o primeiro capítulo chama do gozar. É forte. Ele está dizendo assim, olha, uma coisa é a experiência do gozo, do prazer, a outra experiência é a experiência do uso. Uma experiência é a responsabilidade do amor, é o amor real que se entrega. A outra experiência é o amor que usa, que não é amor. Então, quando eu estou usando, a experiência afetiva que eu tenho de carinho é sempre, aqui é uma... Eu estou te usando, você está me usando, a gente se sente bem, a gente cria um pacto mais ou menos bem definido, a gente cria uma lógica de relacionamento com condições mais... E aí você... Veja, quando é contratualista, pode acontecer de tudo. É uma relação aberta, uma relação mais fechada, uma relação mais... É contratual, é a experiência do uso. Agora, e a responsabilidade, né? No sentido de, bom, você é um presente na minha vida. Essa experiência do presente, do amor, que olha para o outro e diz, você é um presente para mim. Que bom que você existe. Essa experiência é difícil de ter, é uma experiência divina. E quando as pessoas têm, tocam a Deus. Falei muito. Próximo. Não, então. Fala aí, você fala alto. Não, a minha pergunta é exatamente sobre esse presente de Deus. Queria que você falasse para a gente um pouco da relação cama, casal e Santa Missa. Vixe, spoiler aqui, calma. Acabou com as falas? Fica para você. Que de alguma maneira está dita, né? Veja, eu digo duas coisas. Né? A primeira maneira que já está dita aqui nesse encontro, que isto é o meu corpo que é dado por vós. Né? Quer dizer, a Santa Missa é Cristo que entrega o corpo para nós. É o leito nupcial de Cristo. Santo Agostinho dizia que a cruz era o leito nupcial de Cristo, onde ele estabelecia a aliança com a sua igreja. E portanto, a entrega do leito nupcial do próprio Cristo, que depois derrama como alimento para nós, é a expressão iluminadora do que se realiza na cama. Né? A cama é o leito nupcial do casal, que pode ser o leito nupcial do próprio Cristo. Ali é uma participação da criação de Deus. Ainda que nós tenhamos filhos dela, porque nós temos filhos toda a relação sexual, não é só isso, né? Também isso, mas também é fruto. A relação sexual tem uma dimensão unitiva e procriativa, né? Elas são dissociadas. A dimensão unitiva de fato uma manifestação. Deus derrama de São João Paulo II, teu amor naquele, né? Devolve ao Eros o filho do amor de Deus. E aquela experiência de gozo é já um experimentar do céu. Por quê? Porque no céu, depois da ressurreição da carne, nós gozaremos fisicamente também do céu. O gozo do céu espiritual, agora, mas quando o corpo ressuscitar, a experiência será física também. O gozo será físico. Assim como o negativo, o inferno também é uma pena física. Então, ali, claro, a relação sexual não é sempre. Não é sempre. Eu falo isso com muita tranquilidade, vocês já me conhecem, né? Eu falo com carinho você pode falar muita coisa. No amor e responsabilidade, eu não posso ser vai fundo nessa história. Tem até um momento que ele fala assim: olha, eu nunca tive essa experiência, só que você sabe. Porque ele vai com tanto detalhe, com tanto conhecimento de causa, que você fala, poxa, esse homem não, ele chegou fundo mesmo, mas ele mesmo não tinha tido a experiência em concreto. Mas, de novo, é que talvez seja uma experiência sobrenatural mesmo, do ponto de vista do entendimento. E ali, o que eu queria dizer com isso? Ele, é claro que não é perfeita o tempo todo. Né? Vocês já vieram aqui várias formações, não estou com vontade, nem sempre é prazeroso. Mas claro, é participação, né? É participação também da cruz, né? Também é uma imperfeição. Então a busca de amor, ela tem imperfeições nesse mundo, infelizmente, né? Tem imperfeições. Então ali às vezes dói,
às vezes não, é sacrificante, às vezes está cansativo. Quer dizer, mas isso também é experiência de cruz, também é experiência de aproximação de Cristo, porque é experiência de entrega, de sacrifício, né? Quando há. E aí, portanto, e Deus vai dizendo assim, olha, é preciso aprender a tocar as teclas, nada mais erótico do que tocar as teclas. Tocar as teclas do cântico do amor de Deus, do cânticos, voltamos ao poder erótico. Ou seja, o casal precisa, a relação sexual ela é o cume de um diálogo. Quando a relação sexual começa a dar pau? Quando o casal para de conversar. Note, você afasta, para de conversar e dá pau. A relação sexual começa a ser ruim, começa a falhar, começa a não ter. Por quê? Porque ela é o cume de uma relação de diálogo. Ela é o cume de um relacionamento de um diálogo que culmina quando as palavras já não alcançam. Porque o amor, ele é contemplativo. A contemplação não tem palavras. Quando você chega numa realidade, a oração contemplativa não tem palavras. É estar. É olhar para Deus, depois olhar para si. É sentir a presença de Deus. A maior intimidade que duas pessoas têm, eu sempre digo isso para os namorados, né? É a intimidade do silêncio. Você nota o mais alto grau de intimidade de duas pessoas é quando elas conseguem estar em silêncio sem se sentir incomodadas. Que um pouco depois, você pode pensar em toda a relação sexual, ou antes disso, você está junto, não está dizendo nada. Não precisa dizer nada, tá? E estamos bem. E também, no namoro também, a menina deita no colo e ele não fala nada, eles estão só ali, tranquilos. Em silêncio. Grau de intimidade. Primeiro você compartilha ideias, depois você compartilha sentimentos, mas depois você fica em silêncio. Então tem muita coisa, né? Tem muito mais do que isso, mas você tem que voltar à prática. São só highlights. Acabou o tempo. Na última, né? Se for muito longa, eu vejo, eu não respondo, mas senão a gente termina com essa e a gente vai embora. Alguém quer uma última? Boa! Coisa que eu não consegui anotar. Eu achei interessante que você falou. Qual é a etimologia de pornografia? Porné significa em grego prostituta. Então, Seria a corrupção, é a corrupção do Eros. Quando o Eros se corrompe, ele se prostitui. Porque para o grego, o Eros é um amor divino também, né? Ali, claro, é uma perspectiva pagã, mas o cristianismo adota isso. Em Bento 16 ele diz exatamente isso, olha, o amor de Deus é ágape, mas é Eros sem deixar de ser ágape. Deus também ama eroticamente, porque a dimensão do erótico é a dimensão da entrega corpórea, né? E aqui, de novo, não percam de vista de que a teologia do corpo é uma explicação de todo o cristianismo e, portanto, de todas as realidades da vivência cristã. Então, claro, a entrega do corpo eucarístico, do corpo na sexualidade humana, mas da presencialidade, né? Dois amigos querem estar próximos, juntos, fisicamente juntos. Não é a mesma coisa falar por videoconferência do que estar junto. A presença física importa. E eu sinto saudade. A gente se fala todo dia por videoconferência, mas eu estou com saudades de você. Por que eu estou com saudades de alguém mesmo falando todo dia com ela por videoconferência? Minha mãe me liga, né? Ela mora longe. Me liga todo dia, fala um pouquinho comigo. Eu estou com saudade. Todo dia a gente fala isso, sabe? As mães sabem, porque eu quero a presença, eu quero te abraçar. Isso é isso que importa. Então, de novo, o ego, isso é amor erótico, né? Nesse sentido, né? Agora a gente tem que ir redimindo, a nossa mente está maculada, né? Eu sei. Então, a gente talvez tenha que fugir de algumas palavras e tal, purificar outras, mas no fundo é basicamente dizer que a presença física é importante, o corpo é importante. O abraço é importante. E o abraço é signo. Termino com isso, né? E que talvez ilumine algumas coisas, que é assim. Eu explico isso no terceiro ano do ensino médio aqui.
Mas mãe sempre fala, fica para outro sexo também, tá? Vou tentar, mas vai dar dois para o terceiro. Que é signo. Se eu aperto a mão de uma pessoa, já viram essa explicação? Se eu aperto a mão de uma pessoa, só para ser didático, e digo, eu gosto de você. Eu aperto a mão de outra pessoa e falo, eu odeio você. E eu aperto uma terceira mão e não digo nada. E aí, essa terceira eu gosto ou odeio? Você tem que entrar na minha didática, né? Obviamente, mas assim, apertar a mão significa o quê? Cordialidade, respeito, né? Sei lá, cumprimento. De alguma maneira transmite, em maior ou menor grau, né? Quando você aperta a mão de um amigo mesmo, manifesta um signo de respeito, de cordialidade. Veja, o signo físico, ele representa, ele comunica. Se eu utilizo o mesmo signo, um signo que comunica cordialidade, respeito, para dizer eu odeio você, eu corrompo o signo. E agora eu perco a própria capacidade de comunicação. A menina que abraça a amiga, ai, que saudades de você, né? No fundo ela está dizendo que não, está sendo falsa, né? Veja, é corruptor, né? Ela está abraçando ali um pouco. Então, como é que eu digo para uma pessoa que eu amo ela com todas as minhas forças, com todo o meu ser, toda a minha vida, se possível, para sempre? Como é que eu faço isso? Exato. Eu me dou para essa pessoa fisicamente. Eu entrego a minha vida, a minha história e o meu corpo. Isso é o meu corpo que é dado por vós. Então, não há outra maneira. Você pode dar flores, pode dar chocolate, pode dar diamante, mas o eu te amo com todo o meu ser, com toda a minha força. Veja, não existe essa história. Na teologia moral cristã, católica, não existe sexo antes do casamento. Ah, porque não pode fazer sexo. Não, o sexo é o próprio casamento. O casamento é a relação sexual. Não existe um antes e um depois. Ele só se realiza na relação. Existe um momento profético, eu te prometo ser fiel a uma profecia, a cerimônia, mas só estão casados depois. Ali ainda alguém pode fugir, né? E falar, eu não quero mais, eu não tenho casamento. Então, esse é o signo. Se eu uso isso para outra coisa que não isso, eu perco capacidade. Eu estou corrompendo isso. Sempre há redenção, claro. Uma nova virgindade é possível, né? A confissão resgata a virgindade do coração, do corpo da pessoa, é uma nova criação. Por isso é tão poderosa. A confissão me faz nascer de novo. Mas é isso. Acabou. Obrigado, viu? Obrigado pela presença, pela paciência. Um abraço forte e um bom final de semana.